Olha, hoje a gente vai mergulhar em um dos poetas mais brilhantes e, olha, talvez um dos mais incompreendidos do Brasil, Murilo Mendes. Sabe aquele artista de muitas, muitas faces cuja obra simplesmente não cabe numa caixinha? Pois é, a grande questão é, como é que a gente decifra esse enigma? E olha só, essa não é uma opinião qualquer, não. Quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que Manuel Bandeira, um gigante da nossa poesia. Então, quando ele fala complexo, estranho, fecundo, ele já está preparando o terreno, né? A gente está diante de algo realmente grande e bem misterioso. Pois é, aí que está o nosso desafio. Essa provocação, de que ele era impossível de se aceitar integralmente, veio de um contemporâneo dele. Então a pergunta fica: como é que a gente mergulha na obra do Murilo Mendes com todas essas contradições que parecem saltar aos olhos, sem se perder no meio do caminho? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Para fazer isso, a gente vai seguir um mapa, tá? Primeiro, vamos encarar de frente essa ideia do poeta impossível. Depois a gente decifra a grande chave da obra dele, o tal do surrealismo lúcido. Vamos ver isso na prática, como a poesia dele incorpora tudo. Aí a gente mergulha do coração da coisa toda, que é o mito pessoal de Orfeu, para no fim, quem sabe, encontrar unidade nessa diversidade toda. Vamos nessa? Então, vamos lá. Para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente vai pegar logo a peça que parecia ser a mais complicada para os críticos da época. Essa diversidade de estilos do Murilo, sabe? Que para muita gente soava quase caótica. Pois é, teve um crítico importante, o Álvaro Lins, que usou essa palavra aí, desconformidade, para tentar descrever o que ele sentia lendo Murilo. Era como se, imagina, você abre um livro e não encontra um poeta só, mas uma orquestra inteira, cada músico tocando uma coisa diferente, às vezes tudo junto. Para o Lins, isso era um problemão. Só que a chave para entender tudo isso veio do próprio poeta. Olha que genial! Falando sobre o músico Stravinsky, Murilo escreveu exatamente isso aí. Ele estava defendendo a variedade, ou seja, aquilo que os outros viam como uma falha, para ele era o grande objetivo. A busca por uma unidade muito mais profunda, mais complexa do que a mesmice de um estilo só, sabe? Ok, mas qual era a ferramenta que ele usava para criar essa unidade tão complexa? A resposta, gente, está na relação muito particular que ele tinha com o movimento que virou arte do século XX de cabeça para baixo, o surrealismo. A crítica Luciana Estegagin Picchio deu um nome perfeito para isso: surrealismo lúcido. E o que é isso? Pensa assim. É como um sonhador que, no meio do sonho, de repente percebe que está sonhando e aí começa a dirigir a história. Ele tem acesso a todo aquele caos do inconsciente, mas com a precisão de um arquiteto. É genial. E a diferença para o surrealismo tradicional é gritante. De um lado, você tem o André Breton, lá na Europa, o papa do movimento, defendendo o automatismo psíquico puro. O que é isso? Basicamente, escrever sem filtro nenhum da razão. Mas aí, do outro lado, está o Murilo. Ele pega essa liberdade, sim, mas ele passa tudo pelo seu engenho construtivo. No fim das contas, ele era o mestre da sua própria desordem. Tudo bem, a teoria é fascinante, né? Mas como é que essa mágica do surrealismo lúcido acontecia no papel? Vamos ver o método funcionando na prática, que é o que interessa. A palavra-chave aqui, guardem bem, é incorporação. Imagina um mestre tecelão, só que, em vez de usar fios de lã, ele usa a história da cultura inteira. É isso que o Murilo fazia. Ele lia de tudo e, como um artesão, ia tecendo referências de arte, de mitologia, de outros poetas, criando no final uma tapeçaria que era completamente nova, totalmente pessoal. Vamos pegar um exemplo bem concreto para isso ficar claro. O poema Despedida de Orfeu. Presta atenção nesse verso. Formas vãs do mudável pensamento. Só profundo, né? Tem uma vibe filosófica, uma reflexão sobre como tudo é passageiro. Pois é, mas é aqui que a mágica acontece. Esse verso, que soa tão moderno, tão Murilo Mendes, na verdade é um diálogo que atravessa os séculos. Ele está ecoando um poeta lá do século XVI, o Sá de Miranda. Entende? Murilo não copia, ele reencarna a tradição. É uma conversa de igual para igual com o passado. E essa conversa dele não é com uma pessoa só, é com uma multidão. No mesmo poema, gente, ele mistura a mitologia grega com o classicismo português, século de ouro espanhol e até o simbolismo brasileiro. É um universo inteiro de referências em poucas linhas. Lembra daquela orquestra? Pois é, aqui ele é o maestro, regendo tudo com uma lucidez que é de cair o queixo.
Mas olha, seria um erro enorme achar que tudo isso é só um jogo intelectual, uma exibição de conhecimento. Não é. Toda essa técnica, toda essa bagagem servia a um propósito muito, muito mais profundo. Agora, a gente vai para o coração da poesia do Murilo. E aí, no meio de toda essa tapeçaria cultural, a gente encontra um fio que parece vir de outro lugar. Um fio muito pessoal, até doloroso. Jovem morta que me deste a vida. Uau, quem é essa figura? A resposta para essa pergunta é o que transforma a obra do Murilo de só brilhante em algo universal. O processo que ele faz aqui é de uma genialidade que emociona. Olha só, ele parte do mito universal de Orfeu e Eurídice, que todo mundo conhece. Aí ele conecta isso com um tema clássico da poesia, o da amada que morreu. Mas no final, ele ancora tudo na experiência mais íntima dele, a perda da própria mãe, que faleceu muito jovem. A jovem morta que me deste a vida, é ela. A dor pessoal vira mito universal. É incrível. E é assim que, com todas as peças do quebra-cabeça na mesa, a gente pode finalmente voltar para aquela pergunta lá do começo. Como que a obra do Murilo Mendes, que parece tão bagunçada à primeira vista, formam um todo coerente? A resposta do Murilo é genial. A coerência não está na mesmice, mas na tensão, na conversa entre os opostos. A obra dele é como um poliedro, sabe? Cada face é diferente, mas todas juntas formam uma única peça, uma geometria sólida e complexa. A diversidade, no fim, nunca foi um defeito. Era o projeto dele desde o início. E olha, nada resume melhor essa filosofia de vida e de arte do que o lema dele. Não sou meu sobrevivente, e sim meu contemporâneo. Ele se recusava a ser uma estátua de si mesmo, sabe? Ele estava sempre em movimento, sempre se recriando. E essa é a lição que fica, que vai muito além da poesia. Se um artista conseguiu criar uma unidade tão rica, tão cheia de vida, a partir de coisas tão diferentes, o que será que a obra de Murilo Mendes pode nos ensinar sobre a arte de sermos nós mesmos, com todas as nossas próprias e inevitáveis contradições?